Olá e bem-vindos ao Tech NXX, o lugar onde os amantes de tecnologia e finanças se inspiram. Hoje vamos analisar a atual situação financeira na Rússia em relação aos bloqueios e sanções internacionais. Vamos começar. Depois que Vladimir Putin pediu pagamento de gás natural em rublos, ele agora se ofereceu para comprar de volta Eurobonds em dólares também por rublos, embora ele não tenha indicado quanto do montante de 2 bilhões ele pagaria em sua moeda. Mas é claro que dessa forma seria capaz de evitar mais uma vez o padrão de seus vencimentos. Por essa razão, o Ministério das Finanças russo estava coletando ofertas por 25 horas. O órgão se ofereceu para comprar de volta a Eurobonds, que amadureceu em 4 de abril, a 100% do valor nominal e usará a taxa oficial de rublo do Banco Central, que se recuperou fortemente nos últimos dias. Isso levou ao preço do rublo contra o dólar recuperar parte do terreno perdido, o que permitiu que a moeda russa estabelecesse sua melhor cruz contra o greenback desde 25 de fevereiro. Especificamente, a moeda americana cedeu mais de 5% na sessão e chegou a trocar por 84,51 rublos, a pior variação do dólar desde 25 de fevereiro. Por sua vez, o euro foi trocado por menos de 100 rublos pela primeira vez desde 28 de fevereiro. Nessa mesma ordem de fatos, o dólar atingiu em 7 de março uma variação máxima de 158,30 rublos, enquanto o euro subiu para 144,79 rublos no dia 18 do mesmo mês. No entanto, o preço do rublo contra ambas as moedas se fortaleceu nos últimos dias após as medidas introduzidas pelo Banco da Rússia, bem como a possibilidade de que o país exija o pagamento em rublos daqueles que desejam comprar seu gás. Mesmo desde 23 de março passado, o Kremlin anunciou sua intenção de cobrar apenas rublos pelo gás russo. Desde então, o preço do euro e do dólar contra o rublo enfraqueceu 17%. Por outro lado, o governo russo, juntamente com o Banco Central da Rússia e a Gazprom, teve que apresentar a Putin um relatório sobre a implementação das mudanças necessárias para introduzir a cobrança em rublos para exportações de gás para países hostis à Rússia, segundo informou o Kremlin. No entanto, os países do G7 e a União Europeia rejeitaram a exigência de Moscou de pagar em rublos as compras de gás feitas a fornecedores russos. Os operadores de energia argumentaram que os contratos de fornecimento de gás devem ser respeitados e que especificam que o pagamento será feito em euros ou dólares, razão pela qual os membros da G7 e da União Europeia pedirão às empresas que operam em seus territórios que não aderem a tais exigências. Antes de continuar com esse vídeo sobre a Rússia, não esqueça de se inscrever no canal e escrever o que você acha na caixa de comentários, que eu vou responder todas as mensagens. Continuando, em uma outra ordem de fatos, a capacidade de um Estado de pagar o dinheiro emprestado pelos credores marca uma linha clara entre os países solventes e não solventes. Nesse sentido, a Rússia estava perigosamente perto de fazer parte do segundo grupo, devido à dúvida se poderia ou não pagar os vencimentos de 117 milhões e 200 mil dólares, ou 106 milhões de euros em juros sobre a dívida que expirou em março. Mas o Ministério das Finanças russo disse em um comunicado que deu a ordem para fazer o pagamento à filial londrina do Citibank, com a qual costuma operar, mas não sabia se seria feito ou paralisado devido às sanções. No entanto, a Bloomberg informou mais tarde que o banco norte-americano JP Morgan processou o pagamento e, depois de receber a aprovação do Tesouro dos Estados Unidos, enviou dinheiro ao Citigroup, o responsável por distribuí-lo entre investidores em dívida russa. Então, Moscou evitou por enquanto a suspensão dos pagamentos. Por sua vez, várias fontes de mercado citadas pela Reuters confirmaram que já houve investidores que receberam dinheiro e o fizeram em dólares. Fato que não ficou nada claro depois que a Rússia estava disposta a pagar em rublos. A transação ocorreu a tempo, embora uma vez que o prazo expirou, ele tinha um prazo de 30 dias para pagar seus compromissos. Se não tivesse sido paga naquele mês extra, a Rússia teria sofrido sua primeira inadimplência em moeda estrangeira desde mais de um século atrás, quando o regime soviético, nascido da Revolução Russa, se recusou a assumir as dívidas incorridas pelo regime czarista. Ciente do golpe à credibilidade econômica do país que um default implicaria, o ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, insistiu que Moscou tem os fundos para cumprir suas obrigações, e o fez. Embora durante o período de espera ele não se atreveu a garantir que os investidores receberiam o capital, devido às sanções internacionais que mantêm as reservas russas congeladas e restringem suas manobras
manobras financeiras. Siluanov instou os Estados Unidos, que ele acusa de querer inadimplência artificial, a esclarecer se ele permitirá que ele pague todas as suas dívidas, comentando na época o seguinte: a possibilidade ou impossibilidade de cumprir nossas obrigações em moeda estrangeira não depende de nós. Temos o dinheiro, fizemos o pagamento, mas agora a bola está do outro lado, em primeiro lugar, das autoridades dos Estados Unidos. Agora, essas não são as únicas dívidas que o país tem, e as sanções não permitem que eles paguem a todas. Por isso, o ministro das Finanças, Anton Siluanov, declarou que a Rússia tomará medidas legais se os países ocidentais o forçarem a pagar sua dívida. Isso foi feito depois que o país foi colocado em 6 de abril em uma situação de inadimplência seletiva por uma agência de classificação. Por sua vez, o ministro também disse isso: vamos à justiça, porque tomamos todas as medidas necessárias para que os investidores recebam seus pagamentos. Ele então acrescentou que eles enviaram as faturas ao tribunal, confirmando seus esforços para pagar em moeda estrangeira e rublos. Esse não será um processo fácil, pois eles terão que demonstrar sua posição muito ativamente, apesar de todas as dificuldades. Embora depois de dizer isso, o ministro nunca especificou a qual órgão legal a Rússia recorreria. Da mesma forma, a Agência de Classificação Financeira Global, SP, rebaixou a qualificação dos pagamentos cambiais da Rússia para inadimplência seletiva, depois que, como já mencionamos, Moscou pagou em rublos uma dívida em dólares. Anton alegou que a Rússia tomou de boa fé para pagar credores externos, transferindo os valores correspondentes em moeda estrangeira para pagar a dívida, mas que, no entanto, a política deliberada dos países ocidentais é criar artificialmente um default por todos os meios. O ministro disse ainda que se uma guerra econômica e financeira for travada contra o país, eles serão obrigados a reagir, cumprindo todas as suas obrigações. Outro aspecto importante a ser lembrado é que o Ocidente bloqueou cerca de 300 bilhões de dólares das reservas de ouro e câmbio do Banco Central russo por causa das sanções sobre a invasão da Ucrânia. Isso é cerca de metade das reservas do país, uma vez que a Rússia tem um montante total de cerca de 640 bilhões de dólares de reserva. O ministro acusou o Ocidente de pressionar a China a limitar o acesso da Rússia às suas reservas de Yuan. Siluanov lembrou que parte das reservas de ouro e câmbio da Federação Russa estão em Yuan, então o Ocidente está tentando fazer com que a China restrinja o acesso da Rússia à sua moeda também. O ministro das Finanças assegurou que a Rússia cumprirá suas obrigações de dívida, mas que pagará em rublos aos países que lhe impuserem sanções, e ressaltou que o país tem recursos suficientes para garantir a produção dos bens necessários. Apesar de tudo, a Rússia está em uma situação delicada, uma vez que sua dívida externa equivale a cerca de 4,5 ou 4,7 bilhões de rublos, cerca de 52 bilhões de euros ou 56 bilhões de dólares, ou seja, 20% da dívida pública total. E se você chegou ao final desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal e escrever na caixa de comentários as palavras "eu já assinei", que eu vou responder pessoalmente a sua mensagem. Agora, na sua opinião, você acha que a Rússia pode pagar suas dívidas internacionais? Expresse suas opiniões ou preocupações aqui nos comentários e eu pessoalmente vou respondê-las. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não esqueça de apertar o botão gostei aqui no nosso vídeo. Isso ajuda o canal a ser divulgado para mais pessoas na internet. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho para ser notificado toda vez que postarmos um novo vídeo aqui no canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Isso é TechNXX.